Olá, boa noite. Eu sou Thelma Monteiro. Estou aqui no Brasil a convite dessa universidade para falar um pouquinho sobre a Amazônia e os projetos de destruição que a ameaçam. Vou traçar a história da exploração da Amazônia de 1879 a 2021. Quero agradecer o convite e espero que estou à disposição para depois da aula, estou à disposição para as questões ou as dúvidas que vocês tiverem. Esta é a Amazônia, América do Sul, Brasil, e aqui está a porção da Amazônia, que, como todos podem perceber, é um pedaço grande da América do Sul e do Brasil. Aqui nós temos em amarelo o limite da Panamazônia, que fazem parte os países que têm limite, fronteira com o Brasil, como Bolívia, Peru, parte do Equador, Colômbia, parte da Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esta é a chamada Panamazônia. Aqui está a Amazônia com os estados, a Amazônia Legal brasileira, que é composta pelos estados do Acre, Rondônia, norte de Mato Grosso, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá e parte do estado do Maranhão. Este é o rio Amazonas, principal rio da Amazônia. Aqui nós temos o rio Tapajós e a região do Tapajós, que é esta região aqui, que será objeto da nossa aula de hoje. Aqui está o rio Madeira e aqui, na divisa do estado do Mato Grosso com o estado do Pará e o estado do Amazonas, esse biquinho aqui, daqui sai o rio Teles Pires, daqui sai o rio Juruena e os dois formam o rio Tapajós. A bacia do Tapajós engloba toda essa região. Vamos começar pelo ciclo da borracha, que se estendeu de 1879 a 1912. Cristóvão Colombo, em sua segunda viagem, descobriu a borracha, a existência da borracha. E a partir daí, com a divulgação da existência da borracha no Velho Mundo, na Europa, a Amazônia então passou a ter a sua primeira exploração econômica no início do século XIX. A Ferrovia Madeira-Mamoré foi a segunda fase da exploração da Amazônia. Ela aconteceu a partir de 1907 e tinha como objetivo integrar a Amazônia ao resto do mundo. A Ferrovia Madeira-Mamoré deveria atravessar os estados do Amazonas e Rondônia por inteiro, descendo para a fronteira do estado do Mato Grosso.
O objetivo era escoar a produção de borracha brasileira e também da borracha boliviana. Aliás, a ideia de fazer a ferrovia Madeira-Mamoré foi dos bolivianos. Foram construídos 364 quilômetros da ferrovia Madeira-Mamoré até 1912. Ela funcionou até a década de 1930. Outra rodovia que implicou na exploração da Amazônia foi a rodovia transamazônica, o BR-230, construída nos anos 1960, durante a ditadura militar brasileira. O lema, então, da ditadura militar brasileira era integrar para não entregar. Ou seja, a ditadura brasileira gostaria que esse chamado vazio demográfico, que era a Amazônia, pudesse ser ocupada. Então, para isso, seria necessário a exploração da Amazônia para integrá-la ao desenvolvimento do resto do Brasil e também acelerar a ocupação. Essa aceleração da ocupação se deu entre 1970 e 1991. De 4 milhões de habitantes, passou-se para 10 milhões de habitantes nesta época. A pecuária teve uma expansão substancial, de 1,7 milhões de cabeças para 17 milhões de cabeças, só com a Transamazônica. O PIB da região cresceu exponencialmente e dos 4.260 quilômetros da rodovia Transamazônica, 1.200 quilômetros ficaram inacabados. E apesar disso, ela foi inaugurada em 1972 e uma boa porção da Transamazônica passa no estado do Pará, até hoje, né? Margeando o rio Tapajós e as terras Munduruku. Ainda grande parte nessa região do Pará, no rio Tapajós, sem pavimentação. É lógico que as consequências da construção da rodovia transamazônica foram o desmatamento e os impactos nas terras indígenas da região. E, principalmente, se considerarmos que a Transamazônica sai do leste do Brasil para o oeste, em direção ao oeste, com 4.260 quilômetros, essa rodovia, a construção dessa rodovia criou impactos em 3 biomas brasileiros: a própria Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Outra rodovia também construída nos anos da ditadura militar brasileira, anos 1970, foi a rodovia Cuiabá-Santarém, ou BR-163. A BR-163, ela sai da capital de Mato Grosso, que é Cuiabá, e vai até Santarém, nas margens do rio Tapajós. Ela foi construída começou a ser construída em 1971 e o objetivo era escoar a produção de grãos do norte do Mato Grosso. Ela tem 1.764 quilômetros e com a construção da Cuiabá-Santarém, o norte do estado do Mato Grosso recebeu milhares de colonos do sul e sudeste do Brasil, com programas de assentamentos
feitos, idealizados pelo governo, então, da ditadura, com o objetivo de colonizar o norte do Mato Grosso. É lógico que a expansão do agronegócio com a colonização do norte do Mato Grosso se deu em direção à floresta amazônica e propiciou já, a partir daí, mais destruição na floresta amazônica. Com isso, a ocupação das margens da rodovia BR-163 criou um impacto dessa ocupação na forma de espinha de peixe ao longo da rodovia. A degradação da região se deu com a retirada da madeira ilegal, incêndios e para que houvesse a abertura da floresta. Então, esse foi um essa rodovia, BR-163, é o centro das nossas conversas a respeito da ferrovia Ferrogrão, que vem na esteira dessa rodovia. Agora chegamos na Ferrogrão. A Ferrogrão é um projeto de ferrovia idealizado em 2014 e até agora, 2021, ela não saiu do papel devido a vários problemas. Mas a tendência do governo Bolsonaro é tirar a Ferrogrão do papel de qualquer forma, inclusive facilitando daqui para frente e agilizando o processo de concessão da Ferrogrão. A Ferrogrão, vocês podem ver aqui no mapa, ela sai daqui do norte do Mato Grosso e vai até Miritituba, no porto de Miritituba, no Rio Tapajós, no Pará. Ela atravessa unidades de conservação, terras indígenas e segue paralela à BR-163. Aqui é possível ver o traçado da BR-163. Esta é a divisa do estado do Mato Grosso com o Pará. E a ferrovia Ferrogrão é um trecho que vai da cidade de Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no Rio Tapajós. Ela tem 933 quilômetros ao lado da BR, da rodovia 163. Segundo os estudos da Ferrogrão, não há sobreposição com terras indígenas, do traçado da Ferrogrão com terras indígenas, e nem afeta ou invade unidades de conservação. Este é um mapa de localização de uma importante unidade de conservação chamada Parque Nacional do Jamanchim. Aqui ela está em tamanho maior e é possível ver aqui o traçado da Ferrogrão, que passa bem no meio
de um dos parques mais importantes da Amazônia. E eu vou explicar por que ele é tão importante, o Parque Nacional do Jamanchim. A ferrovia passa bem no centro do Parque Nacional do Jamanchim, junto com a rodovia BR-163. Mais uma informação importante sobre a Ferrogrão e o Parque Nacional do Jamanchim. Foi feita uma medida provisória 758 para demarcação da faixa de domínio da BR-163, da rodovia BR-163, e para desafetação da faixa de domínio da Ferrogrão. Essa MP 758 foi aprovada pelo Congresso, uma medida provisória foi feita pelo governo, depois aprovado pelo Congresso e virou uma lei 13.452 de 2017, ainda no governo anterior, que desafeta o Parque Nacional do Jamanchim para a passagem da Ferrogrão. É importante ressaltar que o Parque Nacional do Jamanchim é uma unidade de conservação federal de restrição total. E a importância dela para essa região é que ela é uma unidade corredor que liga dois importantes conjuntos de unidades de conservação, da bacia do Tapajós e da bacia do Rio Xingu. São 17 milhões de hectares de áreas federais protegidas aqui nessa região. Só a bacia do Rio Tapajós tem 764.183 quilômetros quadrados. Mais um mapa interessante com o traçado da Ferrogrão paralela à rodovia. Aqui está o Parque Nacional do Jamanchim e aqui está uma outra unidade de conservação super importante, porque é uma reserva biológica de nascentes da Serra do Cachimbo. É justamente por essa região que começa a nascer o rio Jamanchim, que é o principal afluente do rio Tapajós. Essa é a reserva biológica que, como se vê na imagem, ela é bem próxima a ferrovia ficará bem próxima à reserva biológica da Serra do Cachimbo. Outra imagem mostra o conjunto de unidades de conservação da região, algumas terras indígenas, a reserva biológica da Serra do Cachimbo está aqui. Aqui está o Parque Nacional do Jamanchim. Mais abaixo, aqui está também a Floresta Nacional do Jamanchim. Nós temos as amarelas, são são terras indígenas, tudo isto aqui são terras indígenas, conjunto de terras indígenas. Em verde nós temos as unidades de conservação federais.
E aqui, num tom diferente, nós temos as unidades de conservação também federais. Mais uma imagem também extraída dessa região do Brasil, exatamente, com o traçado da Ferrogrão e da rodovia. E aqui em cima, bem nas margens do rio Tapajós, que está aqui, estão duas terras indígenas, a terra Sauê-Maibu e a terra Praia do Mangue. Essas duas terras indígenas, às margens do rio Tapajós, sofrerão diretamente os impactos também da rodovia Ferrogrão. E embora os estudos da Ferrogrão digam que apenas essas duas terras indígenas sofrerão impactos, nós sabemos que ao longo da Ferrogrão, várias terras indígenas de inúmeros povos indígenas sofrerão os impactos da passagem da Ferrogrão, assim como já sofrem os impactos da passagem da rodovia 163. O Ministério Público Federal do Brasil entrou com uma ação a pedido da sociedade civil para mostrar que a Ferrogrão estaria violando os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Segundo o Ministério Público Federal ainda, o governo Bolsonaro desconsidera totalmente esses impactos sobre os indígenas, que já foram detectados por vários levantamentos, e viola direitos reconhecidos nacional e internacionalmente desses povos. Nós temos a Constituição Federal Brasileira de 1988, que garante nos seus artigos 231 e 232 os direitos dos povos, inclusive direito à consulta livre, prévia e informada. Segundo ainda o Ministério Público Federal, em representação ao Tribunal de Contas da União, contestando as irregularidades no projeto da Ferrogrão, esses indígenas teriam que ser informados e consultados sobre seu consentimento na fase de planejamento do projeto, antes das licenças ambientais, antes dos estudos. Segundo ainda o Ministério Público Federal, em representação ao Tribunal de Contas da União, a Ferrogrão tem terá potencial impacto sobre 48 territórios de povos indígenas. Na verdade, o governo brasileiro se recusa a consultar esses povos afetados, mesmo tendo recebido 8 pedidos das associações indígenas e 2 recomendações do Ministério Público Federal. Neste caso, eles estão inclusive ferindo a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Alguns potenciais impactos. Por exemplo, o conjunto de terras do povo Munduruku
nas regiões do Médio e Alto Tapajós, as terras dos povos Panará, Kayapó e Kayapó-Mecraquinotirê, no sudoeste do Pará, e ainda 6 terras indígenas no Mato Grosso, incluindo áreas de povos isolados do Parque Indígena do Xingu. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Transporte Terrestre Brasileira, tinha assumido durante uma audiência pública e uma consulta pública o compromisso por escrito de fazer a consulta aos povos indígenas antes de que o processo da ferrovia fosse enviado para análise no Tribunal de Contas da União. No entanto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres não cumpriu a promessa feita e remeteu o processo da Ferrogrão, do projeto da Ferrogrão, para o Tribunal de Contas da União aprovar, sem que os indígenas tivessem sido consultados. Os procedimentos necessários, segundo o MPF, de realização das consultas nunca foram iniciados. Isso agora, a última atualização do MPF em 2021. Aqui eu queria dar um exemplo dos impactos que podem se abater sobre a região onde está prevista a construção da Ferrogrão. Aqui se pode ver o traçado da rodovia BR-163. E quando a rodovia foi idealizada, começou a construção, e começaram a construí-la, havia um conjunto de aldeias indígenas nesta região aqui. E essas aldeias, por causa da BR-163, foram removidas daqui para o Parque Nacional do Xingu, que foi criado para receber essas aldeias. Então, a conclusão é que, se para construir a BR-163 se removeu esse conjunto de aldeias para uma outra região para que esses povos não sofressem os impactos da rodovia, como agora se pretende construir uma ferrovia que vai passar bem perto de outras terras indígenas. É possível ver aqui a proporção da região que sofrerá impactos em relação à região, ao mapa do Brasil aqui. Essa terra TI Panará é esse pedacinho vermelho que se pode ver nessa região de impacto da Ferrogrão. Mais uma vez, aqui está a divisa do estado do Mato Grosso com o estado do Pará e a traçado da rodovia BR-163. Aqui os territórios das terras indígenas com os povos indígenas
TI Mengragnoti e TI Baú aqui. Aqui nós temos unidades de conservação, essa aqui é a Floresta Nacional do Jamanchim, que também vai sofrer os impactos se a ferrogrão for construída. Esse slide mostra um exemplo da evolução do desmatamento em torno de terras indígenas, neste caso dessas duas terras indígenas, terra indígena Baú e terra indígena Mengragnoti, desde 2000 até 2018. É possível ver como se dá o desmatamento em torno da terra indígena. Depois de 8 anos, o aumento desse desmatamento com a influência da rodovia que passa por aqui. Em 2012, já se vê o avanço do desmatamento sobre as terras indígenas, aqui sobre a TI Baú e aqui sobre a TI Mengragnoti. Em 2018, já se percebe a invasão do desmatamento na própria terra indígena. O governo brasileiro tentou um memorando de entendimento pelo Ministério da Infraestrutura Brasileira com a Climate Bonds Initiative, certificação de projetos e operações financeiras verdes, em setembro de 2019. Isso é uma tentativa de greenwashing. A Climate Bonds não avaliou o pedido de certificação dessas operações até agora, agosto de 2021. Segundo, para isso, o governo Bolsonaro, promete retirar 1 milhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera, com a redução de 90% no fluxo de caminhões da rodovia 163, que leva a soja para o porto do Tapajós. Eles consideram que construir a ferrogrão vai retirar os caminhões da rodovia e, com isso, retirar 1 milhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera. No entanto, a rodovia 163, ela está asfaltada até a divisa, está totalmente pavimentada e duplicada até a divisa do estado do Mato Grosso com o estado do Pará. Mas já está pronto o projeto para a duplicação do restante da BR-163 até o porto de Miritituba, no rio Tapajós. A construção da ferrovia Ferrogrão, ou EF-170, é objeto de alguns entraves jurídicos. Um deles é uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque a ferrovia passa no meio de um parque nacional, numa unidade de conservação de restrição total, que é, como nós já mostramos, o Parque Nacional do Jamanchim. O Supremo Tribunal Federal do Brasil concedeu uma liminar suspendendo o processo da ferrogrão até que se analise a questão dos impactos e da passagem da ferrovia sobre
cortando ao meio o Parque Nacional do Jamanchim. Outro problema jurídico que faz com que o processo da ferrovia esteja parado é uma representação do Ministério Público Federal ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União, que analisa as contas de projetos, como o caso da Ferrogrão. E, nesse caso, o Ministério Público entrou no processo para apontar as irregularidades, principalmente com relação à consulta aos povos indígenas, que deveria ter sido feita antes que o Tribunal de Contas da União analisasse o processo. Outro problema, e que é um problema sério, é o projeto que tramita no Congresso, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional Brasileiro, para permitir que as ferrovias sejam autorizadas a construção de ferrovias seja autorizada de forma mais simples, sem burocracias, com celeridade. Essa tentativa dessa medida provisória do governo Bolsonaro é um novo marco legal do transporte ferroviário. E é lógico que existe riscos seríssimos de simplificação dessa concessão da Ferrogrão, porque vai facilitar a aprovação da autorização da construção da ferrovia, não através de licitação, mas através de concessão. A concessão é uma forma mais rápida de conceder aos investidores ou às empresas a licença para construir a ferrovia, como acontece hoje em aeroportos no Brasil. E com isso, a ferrovia vai propiciar não só o maior transporte de grãos do norte do Mato Grosso, mas aí vai uma conclusão que cheguei na análise de inúmeros documentos do processo e dos processos correlatos de mineração na região, que o objetivo da construção da Ferrogrão também é fazer o transporte de minério que será explorado ao longo do traçado da ferrovia. Esse é o gancho para nós entrarmos num outro tema, que é o tema da mineração na Amazônia. Eu tenho aqui uma imagem do mapa do Brasil, América do Sul, e aqui a região da bacia do rio Tapajós, que é o foco do nosso trabalho de hoje. Aqui está, nesta região onde vocês veem em vermelho e depois aqui em amarelo pequeno, a maior província mineral do mundo, chamada Província Mineral do Tapajós. E justamente está no traçado da Ferrogrão. A Província Mineral do Tapajós tem 100 mil quilômetros quadrados e é considerado uma das maiores áreas de mineração de ouro do mundo. Estudos estimam que só daí poderão sair 1.000 toneladas de ouro. A presença de garimpos ilegais nessa região já é conhecida
só pista de pousos na bacia do rio Tapajós, nessa região do Tapajós, ou da província mineral do Tapajós, são 300, mais 170 nas proximidades e mais 185 no município de Alta Floresta. Então, mais um indício que corrobora a minha conclusão de que a ferrogrão é, sim, uma forma de viabilizar a mineração nessa região da bacia do Tapajós. Novamente, uma imagem da Amazônia, com as rodovias, se vê aqui a Transamazônica, e esse mosaico todo são unidades de conservação em verde, terras indígenas em rosa, e aqui em azul são processos minerários, são vários quadradinhos, cada quadradinho, infelizmente não dá para eu ampliar essa imagem, mas são milhares de quadradinhos no entorno de terras indígenas, aqui a terra indígena, aqui a terra indígena Munduruku, aqui nós temos o Parque Nacional do Jamanchim, aqui embaixo a Floresta Nacional do Jamanchim, outras unidades de conservação e os processos minerários no entorno de todas essas áreas de restrição que nós estamos vendo nesse mosaico. Mais acima também, acima do rio Amazonas e do rio Tapajós, aqui o rio Tapajós, continuando com o problema da mineração na Amazônia e coincidente com a liberação da continuidade do processo da projeto da Ferrogrão, nós já temos tramitando 17.408 novos processos minerários em análise no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, que é um órgão governamental. O PDAC do Canadá realizou 3 eventos de mineração com o Brasil. Um em 2019, um em 2020 e outro em 2021. E o Brasil se tornou, para o Canadá e para o PDAC, a joia da coroa. O governo brasileiro chegou a convidar empresas multinacionais para investirem em mineração nas terras indígenas. Em 2021, está tramitando um projeto de desregulamentação e flexibilização da legislação ambiental brasileira para atrair grandes mineradoras, para facilitar a tramitação dos processos minerários para as grandes mineradoras. Foram ofertadas 35.000 áreas e 8 blocos para pesquisa nesse último PDAC de 2021. Também em Mato Grosso existe a província mineral de Alta Floresta, que também foi ofertada no PDAC. Como eu já disse, a bacia do Tapajós tem a maior área de mineração ilegal do Brasil atualmente, com 4.700 pontos de garimpo,
segundo imagens do satélite. 3,8 milhões de hectares de unidades de conservação e 2,4 milhões de hectares de terras indígenas estão ameaçadas pela mineração de ouro. Outro fato sério é a presença do mercúrio na região da bacia hidrográfica do Tapajós, que já causou uma exposição crônica dos indígenas Munduruku. Portanto, a extração de ouro mais a extração de madeira aumenta o desmatamento. O modelo de revisão regulatória e legal da indústria mineral brasileira, segundo a Agência Nacional de Mineração, redução da burocracia. O próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, do Brasil, que é um banco público, já se muniu de mecanismos para suporte financeiro aos projetos de mineração. O PDAC de 2021 realizou por dia leilões de 5.000 áreas públicas de interesse para mineração. O projeto do governo Bolsonaro é ampliar o acesso a áreas atualmente restritivas à mineração, como as terras indígenas. Existe uma verdadeira corrida de ouro, pelo ouro na Amazônia brasileira. São 2.576 focos de garimpo ilegal, segundo um levantamento recente, que atingem 17% das áreas protegidas, entenda-se por áreas protegidas as áreas, terras indígenas e unidades de conservação, e 10% das áreas protegidas, as unidades de conservação, e 10% das terras indígenas. A mineração ilegal de ouro hoje movimenta no Brasil 28 bilhões de reais por ano. É evidente, então, que o garimpo contribui muito para as taxas de aumento de desmatamento, tanto em territórios indígenas, que aumentou em 4%, em 2017, que aumentaram em 4% em 2017, para 23% em junho de 2020, segundo o INPE. E na semana passada, o INPE divulgou os novos índices de aumento de desmatamento na Amazônia, e o valor estimado é de 13.235 quilômetros quadrados, ou 1.323.500 hectares de áreas desmatadas de agosto de 2020 a julho de 2021. Ou seja, um aumento de 21,97% em relação a 2020, segundo ainda o INPE. Esses dados não foram divulgados durante a COP26. O governo omitiu na COP26 esses dados e, embora eles tenham saído antes da COP26. Aqui eu mostro um mapa do INPE também, da área desse desmatamento, essa área
dentro desse traço vermelho, é a área que nós estamos tratando, que é a área da bacia hidrográfica do Tapajós. E aqui, no estado norte do estado do Mato Grosso, é onde se deu o aumento também do desmatamento com a ampliação das áreas de cultivo de soja, arroz e milho. Aqui está a bacia grande parte da bacia do Tapajós, que pode-se ver que daqui nasce o Tapajós e vai em direção ao ao Rio Amazonas, né? Porque o Tapajós é afluente do Rio Amazonas. Esta região também, que é a região por onde vai passar pretende-se passar a ferrovia Ferrogrão. Está tramitando no Congresso Nacional uma revisão do Código de Mineração. E essa atividade minerária, de modo, vai subordinar os direitos constitucionais de povos e comunidades tradicionais e sobrepor interesses comerciais minerários ao direito fundamental ao meio ambiente e ecologicamente equilibrado. Na verdade, o Estado vai ter diminuído o seu poder regulador e vai transferir esse poder para o setor privado. Isso é um decreto de lei 227, que já tramita há muito tempo no Senado e agora está sendo acelerado. Em 2012, eu descobri, através de fontes minhas, como jornalista, que estavam preparando um projeto de mineração de ouro na Volta Grande do Xingu, perto da já recém-construída hidrelétrica de Belo Monte, em meio ao final da construção ou da construção da hidrelétrica Belo Monte no Rio Xingu. E eu escrevi um artigo chamado Belo Monte é a forma de viabilizar definitivamente a mineração em terras indígenas. Sim, porque Belo Monte foi assim o fio condutor dessa mineradora para adquirir áreas na mesma região da hidrelétrica de Belo Monte, que estava sofrendo os impactos de construção. E justamente próximo ao barramento principal foi montado o maior projeto de exploração de ouro a céu aberto do Brasil. O projeto Volta Grande é um projeto da canadense Belo Sun Mining e data de junho de 2012. Aqui no Brasil, eles adquiriram áreas ao longo da Volta Grande do Xingu, áreas próximas a terras indígenas, para lavrar ouro a céu aberto. E nessa região também há a presença de indígenas em isolamento voluntário. Na região do Rio Xingu e Bacajá, e já está descrita essa presença de indígenas isolados desde a década de 1970. A Belo Sun Mining Corporation foi lançada na Bolsa de Valores em Toronto em 30 de abril de 2012. Para quem quiser detalhes mais
a respeito da Belosan Mining, é só acessar o meu link, o link do meu artigo escrito em 2012, e é como se eu tivesse tido uma visão do que aconteceria com a Amazônia no futuro, já com a aprovação da mineração no rio, na Volta Grande do Xingu, no barramento da usina hidrelétrica de Belo Monte. Por hoje é só, estou à disposição para as questões e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada.